OVNIs e o verdadeiro passado humano, a verdade oculta. Vimanas, discos voadores, a tecnologia ancestral. As únicas coisas novas são aquelas que foram esquecidas. E no que se refere à nossa era, tudo começou realmente antes da Segunda Guerra Mundial. Hitler rompeu certos tabus, tais como recorrer ao ocultismo e às sociedades secretas. A Ahnenerbe, uma organização nazista destinada, entre outras coisas, à investigação arqueológica e antropológica, encontrou isso durante uma expedição ao Afeganistão. Este objeto voador é denominado Vimana, ou Astra, pelos hindus. Também, durante uma exploração do subsolo pelos russos e chineses em 1927, foi detectado restos de uma explosão atômica muito antiga. Certas capas de sedimento foram vitrificadas atomicamente 50 mil anos atrás. O mesmo fenômeno pode ser observado ao redor de onde se realizam testes atômicos hoje em dia. Deve-se entender que Hitler, graças a esses descobrimentos, e eles levam muito a sério, estava abrindo uma caixa de Pandora que nenhum governo, amigo ou inimigo, desejou fechar depois. Por trás da história trágica que todos nós sabemos. A civilização ancestral. Gigantes. E esses caras estavam por toda a Terra, e alguns desses esqueletos foram achados especialmente na Turquia, e por volta de 9 metros, e quando fomos para o oeste, em Ohio e em outros lugares, eles acharam muitos. E eram escavações arqueológicas primitivas, e isso tudo é documentado, não sou eu que estou dizendo. Eles acharam esqueletos diversas vezes que tinham mais de 2,70 m, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé e cabelos vermelhos. Agora, um dos grandes mistérios do Oeste é o que aconteceu com esses gigantes? Havia aproximadamente 60 esqueletos tirados dessa caverna. Mas hoje não há como achá-los em lugar nenhum. Será que há algum tipo de encobertamento arqueológico que está ocorrendo aqui? Por trás da trágica história que todos nós sabemos, descansa uma teoria baseada na existência de 4 luas associadas com um quarto ciclo geológico. Segundo Hans Horbiger, fundador da cosmogonia glacial, a Terra teria experimentado 4 extinções semiglobais devido à queda de uma dessas luas. De fato, à medida que o satélite se aproximou, a gravidade mudou e desencadeou mutações profundas no padrão genético, consequentemente criando uma raça de gigantes altamente inteligentes que mediam entre 3 e 4 metros de altura. Algumas dezenas de milhares de anos mais tarde, a Lua colidiu com a Terra. O impacto criou uma grave subida do nível do mar e algo parecido com um inverno global. Esta raça de gigantes foi extinta por causa da gravidade terrestre, que se tornara muito forte e incapacitante para o seu tamanho.
Hitler foi introduzido nessas doutrinas, e os contatos com o Tibete, em particular, eram frequentes. Os nazistas buscavam contato com os sobreviventes das civilizações antigas, possuidores de tecnologia antiga, tipo Vimana, descrito posteriormente. Uma dessas civilizações construiu mais de 600 pirâmides por todo o nosso planeta, feitas de pedra, terra e até mesmo ferro. Quase todas essas pirâmides apontam para a mesma direção, todas têm a mesma proporção que o número pi, e todas estão situadas em pontos eletromagnéticos. As mais antigas se encontram na Ásia. Duas delas estão submersas, uma ao sul do Japão, outra ao sul de Cuba. Elas foram construídas há uns 12.000 anos. Os OVNIs nazistas e o segredo americano. Disco voador americano saindo da base da Área 51. Área 51 é um dos nomes atribuídos à área militar restrita no deserto de Nevada, próximo ao Ground Lake, Estados Unidos. É uma área tão secreta que o governo norte-americano só admitiu sua existência oficial em 1994 e ainda com muitas restrições. E por que esse segredo seria tão guardado pela humanidade? Porque há a possibilidade de chegar um tempo em que eles dirão que estamos sendo atacados por extraterrestres. Isso será uma ótima desculpa para que possam usar as armas nucleares. Portanto, em 90% dos casos que esses OVNIs são avistados, são tripulados por humanos e não por ETs. Esta invasão alienígena será muito útil para o plano de, como eles dizem, eliminação da superpopulação excedente mundial. Veja o vídeo tirado no México, no ano de 2012. Hi guys, I'm Robert Wilson. This is a friend of mine, a US Air Force lieutenant, and we are in Dulce, New Mexico, and we're gonna see something really, really incredible. So, let's go. Comecei por essas notas arqueológicas pelo seguinte motivo: nossa civilização é a quarta do ciclo descrito anteriormente. Sim, eu sei que isso pode machucar nosso orgulho, mas não somos nem os primeiros nem os últimos. Entendamos que é preciso estudo e compreensão de alguns protótipos recuperados. Eram a prioridade absoluta para assegurar a dominação nazista do céu. Os aliados, em paralelo, se concentraram em dominar o átomo e criar as primeiras bombas nucleares.
Estas bases secretas eram o centro de toda a investigação, supervisionada pelos nazistas. Em uma dessas bases trabalhou Victor Schauberger, pai dos OVNIs nazistas. Schauberger encabeçava a Sociedade Vril, encarregada da investigação antigravitória. Morreu em 1958 no Texas, enquanto trabalhava sobre a proteção dos americanos na melhoria de seus próprios discos voadores, os quais desde então foram convertidos em americanos. Entenderam facilmente que 70% dos fenômenos aéreos sem explicação são de origem humana e de nenhuma maneira extraterrestres. Uma vez que a Segunda Guerra Mundial terminou e a tecnologia nazista havia sido saqueada sistematicamente pelos americanos e russos, o primeiro desafio foi continuar e, inclusive, completar a investigação dos nazistas em segredo. O programa chamado Projeto Arco-Íris, conhecido sobretudo pelo experimento Filadélfia, se converteu na prova imediata. O matemático von Neumann, que colaborou com Albert Einstein e Nikola Tesla, representando a Marinha, conseguiu teletransportar acidentalmente um escort destroyer da classe Cannon ou USS Eldridge. Essas fotos proporcionadas por Maurice K. Jessup antes de sua morte suspeita representam um testemunho excepcional deste acontecimento. Nesta mesma época, os primeiros testes de protótipos de tecnologia indo-ariana não passaram desapercebidos. A eficácia de manter segredo. Em torno do mesmo período, Kenneth Arnold, piloto das Forças Armadas Americanas e agente da CIA, lançou a maior operação de manipulação até aquele momento sobre a existência de OVNIs, fazer as pessoas acreditar que não existiam. Não era a solução adequada e com certeza insuficiente. Desacreditar os inimigos e a população através da desinformação sistemática demonstrou ser muito mais eficaz. Os OVNIs e os para-humanos desde então faz parte do cinema, da televisão, da paranoia coletiva, e não aos cuidados da ciência, como deveria ter sido. A descoberta do segundo Vimana, disco voador. Em 1947, os serviços secretos dos americanos descobriram a existência de um OVNI recuperado em segredo pelos russos, a qual havia se acidentado no maciço de Altai, na fronteira com a Mongólia. A tensão entre as duas forças provocou imediatamente um grande distanciamento. O descobrimento foi espetacular. Para não perder prestígio, o Pentágono, junto com a CIA, decidiu contar uma mentira e montou um grande blefe. Desde que convencesse aos russos e ao mundo que eles também haviam recuperado um OVNI em Roswell, em julho de 1947. Claro que não era verdade, mas o blefe funcionou perfeitamente.